A Virgem Maria ocupa um espaço considerável dentro da Igreja Católica Romana em todo o mundo, não é só no Brasil. Há centros de adorações a Maria ou de venerações a Maria em diferentes partes do mundo, como no México, a Virgem de Guadalupe, na França, Nossa Senhora de Lourdes, em Portugal, Nossa Senhora de Fátima e pelo mundo afora. No Brasil, a sua influência ultrapassa os limites do catolicismo romano, chegando aos cultos afros e ao Santo Daime. Então, a Maria do catolicismo romano, ela é sincretizada com Iemanjá no culto afro. E também no Santo Daime, Nossa Senhora tem um espaço considerável também. O governo brasileiro declarou o dia 12 de outubro, feriado nacional, em honra de Nossa Senhora, um dos títulos de Maria. O centro de adoração a Maria está em Aparecida do Norte, no Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo, onde a Igreja Católica construiu uma grande basílica para o seu culto. Então, aquilo que vocês veem hoje, quando passa pela Dutra, em direção ao Rio de Janeiro, antes de chegar em Guaratinguetá, porque Guaratinguetá já encostou em Aparecida do Norte, então você vai indo, e à esquerda você vê a basílica. Aquilo ali é uma coisa nova, porque eu me lembro, quando na minha infância, eu me lembro da Basílica Velha, e acho que alguns aqui chegaram a conhecer a Basílica Velha. Chegou, não chegou, do Clé? Eu cheguei a conhecer a Basílica Velha. Aliás, eu tenho uma irmã, ou duas irmãs que se casaram na Basílica Velha, né? Então já passou bastante tempo, enquanto a nova não estava pronta ainda. Então fica no interior de São Paulo, onde a Igreja Católica construiu uma basílica para o seu culto. Este estudo hoje pretende analisar, à luz da Palavra de Deus, a diferença entre a Maria da Bíblia, a mãe de Jesus, mulher humilde e cheia da graça de Deus, da Maria do catolicismo romano, venerada com diferentes nomes, atribuições e funções que o catolicismo oficial e também popular lhe conferem. Primeiro, observe a Maria no campo religioso brasileiro. São muitas as histórias de aparições, são muitas lendas sobre Maria, há muitas superstições sobre Nossa Senhora, e a devoção popular, ela é extensa, ela é muito grande em relação a Nossa Senhora. Por exemplo, a Aparecida do Norte, que esperava hoje receber 150 mil pessoas, uma outra mídia dizendo que esperava receber 300 mil pessoas. As romarias são constantes, né? E também toda a Igreja Católica, no mês de maio, faz a festa da coroação de Nossa Senhora. E eu, na minha infância, vi muito isso, porque as meninas vestidas de anjo, subindo as escadas de um lado, os meninos do outro, com a coroa na mão, a palma. Eu vivia isso. Então, na hora chegava, colocava a coroa na cabeça, tinha foguetes, fogos e tudo isso. Então, o mundo católico enfatiza bastante isso. Há duas fontes sobre o achado da imagem que se encontram no arquivo da Cúria Metropolitana de Aparecida, anterior ao ano de 1743, e no arquivo romano da Companhia de Jesus, lá em Roma. A sua história, a história da Aparecida, ela tem início em meados de 1717, olha quanto tempo. Quando chegou a Guaratinguetá a notícia de que o conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida em Portugal, governador da então capitania de São Paulo, em Minas de Ouro, iria passar pela povoação a caminho de Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Desejosos, de agradar essa visita tão importante, com o melhor pescado que obtivessem, os pescadores, eu ia falar pecadores, mas também eram pecadores, os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves lançaram as suas redes no rio Paraíba do Sul. Depois de muitas tentativas infrutíferas, descendo o curso do rio, chegaram ao porto Itaguaçu a 12 de outubro. Já sem esperança, João Alves lançou a sua rede nas águas e apanhou o corpo de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, sem a cabeça. Em nova tentativa, jogou de novo a rede e apanhou a cabeça da imagem. Envolveram o achado em um lenço e, animados com o acontecido,
lançaram novamente as redes com tanto êxito que obtiveram uma pesca muito grande. Então eles consideraram aquilo lá um milagre da imagem que eles haviam encontrado. Durante 15 anos, a imagem de Nossa Senhora permaneceu na residência de Felipe Pedroso, onde as pessoas da vizinhança se reuniam para rezar. A devoção foi crescendo entre o povo da região e muitas graças foram alcançadas por aqueles que rezavam diante da imagem. A fama dos poderes extraordinários de Nossa Senhora foi se espalhando pelas regiões do Brasil. A família construiu um oratório que logo se mostrou pequeno. Por volta de 1734, o vigário de Guaratinguetá construiu uma capela no alto do Morro dos Coqueiros, aberta à visitação pública em 26 de julho de 1745. Diante do aumento no número de fiéis, em 1834 foi iniciada a construção de uma igreja maior, a atual Basílica Velha, ainda chamada Basílica Velha. Oratório, muitas casas católicas têm, e no interior do Brasil muito comum, a gente convivia com isso, geralmente uma caixa, parece uma caixa, onde você tem as imagens, tem imagem de santo, imagem de Nossa Senhora, tem vários símbolos ligados ao catolicismo romano, e as pessoas, geralmente, as famílias se reuniam em torno do oratório para rezar. Na casa dos meus pais, nós nunca tivemos oratório, apesar da nossa família ser católica, porque o meu pai nunca foi homem dado à religião. Ele tinha aversão por religião, e o que ele mais prezava na vida era o trabalho, ganhar dinheiro, então ele nunca promoveu oração na família, reza na família. E a minha mãe também, sufocada com essa ideia do meu pai, ela não tinha tempo para se dedicar às questões espirituais. Então eu me lembro que na minha infância, na minha adolescência, quem se esforçava para promover alguma espiritualidade na família era eu. Então teve uma época que eu convoquei a família para rezar. Então nós tínhamos a estátua de Nossa Senhora, a imagem, então nós ajoelhávamos diante da imagem, eu dirigia, eu rezava o terço, eu era o dirigente do terço, a minha mãe lá também ajoelhada, os meus irmãos e irmãs, mas o meu pai não participava. Tá? E depois eu comecei a participar também, ainda lá nos meus 10, 11, 12 anos de idade, na reza do terço na igreja de São Benedito, que fica lá perto da casa da avó, né? Perto da casa da minha mãe. Então a turma se reunia lá uma vez por semana para rezar o terço. E tinha uma rezadeira, eu não vou falar o nome dela, porque essa fita vai andar depois, essa gravação, mas ela era uma mulher assim meio violenta, né? Ela era muito brava. Quando o marido dela brigava com o outro, ela entrava na briga e batia nos dois, né? Ela batia no marido dela e no outro. Ela colocava o marido dela por diante e dizia, vamos para casa, e lá você vai apanhar mais. E ela era a rezadeira do terço, né? Então ela já sabia que eu ia participar do terço, né? E cada terço que tinha eu contava uma historinha da Bíblia, as histórias conhecidas, né? Ou uma parábola conhecida, ou a história de Noé, Sansão e Dalila. E ela já avisava a turma, quando reunia a turma para rezar o terço. Nós vamos começar o terço aqui agora. E se alguém rir de mim, eu arranco o umbigo na unha. Eu arranco o umbigo na unha. Ela já avisava a turma, né? Então você vê com que espírito se rezava, né? Com que espírito se rezava. E eu ainda muito garoto lá, e ela abriu um espaço na hora do terço. Agora nós vamos ouvir o Paulinho, né? Então eu ia lá para frente e contava uma historinha da Bíblia para a turma, né? Então era mais ou menos assim. Depois fui coroinha, depois fui para o seminário de padre, fiquei 5 anos, aí é uma outra história. Vamos voltar aqui à história da Aparecida. Em 6 de novembro de 1888, a princesa Isabel visitou pela segunda vez a Basílica e ofertou à santa uma coroa de ouro cravejada de diamantes e rubis, juntamente com um manto azul. No ano de 1894, chegou a Aparecida um grupo de padres e irmãos da Congregação dos Missionários Redentoristas. Até hoje são os padres redentoristas que cuidam a grande parte da Basílica. E eles chegaram ali para trabalhar no atendimento aos romeiros. Romeiro é quem faz romaria. E romeiro não tem a ver com a Aparecida do Norte. O romeiro é aquele que vai a Roma. Aí, como tem a ideia de peregrinação a Roma,
esse nome se estendeu a qualquer um que faz peregrinação, qualquer católico que vai para qualquer lugar. Aparecida, o Padre Cícero, do Juazeiro, são os romeiros, né? Então, eu sou um romeiro que não vivo mais o meu nome, né? Já vivi, mas deixei de viver. Então, estavam lá para dar apoio aos romeiros, que acorriam aos pés da imagem para rezar com a Senhora Aparecida das Águas. Ainda na minha infância eu me lembro que muitas vezes o pessoal da redondeza onde eu morava faziam as romarias, então eram os caminhões cheios de gente, e eles levavam lenha para cozinhar no caminho, já levavam arroz e feijão e outras coisas, está tudo ali. Era uma viagem assim de uma semana, e os feixes de lenha pendurados para o lado de fora da carroceria do caminhão, né? Pendurado, e a cantoria, e eles iam cantando, e na ida e na volta. Era muito interessante, tá? A minha avó mesmo, ela estava muito envolvida nisso, era muito católica. A mãe da minha mãe estava muito envolvida nessa questão aí das romarias. Para eles era uma festa muito, muito importante. A 8 de setembro de 1904, a imagem de Aparecida foi coroada solenemente por Dom José Camargo Barros. No dia 29 de abril de 1908, a igreja recebeu o título de Basílica Menor. 20 anos depois, a 17 de dezembro de 1928, a vila que se formara ao redor da igreja, no alto do Morro dos Coqueiros, tornou-se município. E em 1929, Nossa Senhora foi proclamada Rainha do Brasil e sua padroeira oficial, por determinação do Papa Pio XI. Quando eu falei aqui no início de muita devoção para com Maria, eu me lembro agora da Rosa Mística de Louveira, que vocês leram, alguns de vocês se lembram, que aqui em Louveira, perto de Jundiaí, pouco depois de Jundiaí, a imagem da Nossa Senhora da Rosa Mística, ela começou a chorar, a derramar lágrimas, né? Eu fui lá verificar esse milagre, com uma equipe da antiga Rede Manchete. Um fotógrafo era muito meu amigo, e ele me levou no meio da equipe, e eu presenciei. No dia que eu estive lá em Louveira, tinha uma equipe da Unicamp, que estava investigando essas lágrimas de Nossa Senhora. Foi muito interessante, porque Nossa Senhora de Rosa Mística, em Louveira, a lágrima saía pela testa, saía pelos olhos, saía pelo queixo, saía por diferentes partes do corpo, né? Eu nunca vi alguém chorar pela testa, né? Geralmente você nunca fala, fulano ficou emocionado, ficou com a testa cheia d'água, né? Não, geralmente é os olhos cheios d'água, né? Não é? Ou então você nunca fala, fulano sentiu tanta presença de Deus que estava com o queixo todo cheio d'água. Não é o queixo cheio d'água, né? Não é o rosto cheio d'água, os olhos cheios d'água, né? Mas a Rosa Mística lá, ela chorava pela testa e assim por diante, né? Então eu estive lá, conversei com o padre já morreu. E o resumo da pesquisa é de que aquela água nem era a água da torneira, era de um poço que ficava a 500 metros para baixo da igreja, e era uma falcatrua. Tanto que a equipe da Unicamp, quando esteve lá investigando, colocou um lacre em volta de Nossa Senhora, né, para monitorar, para verificar, e eles constataram que aquele lacre havia sido quebrado também. Então havia muita falcatrua. E quanto à influência de Nossa Senhora, o feriado que nós temos hoje fala por si mesmo. Hoje deixamos de trabalhar não por ser o dia da criança, mas por ser dia de Nossa Senhora aqui no Brasil. Vamos ver como é que se desenvolveu o culto a Maria. A Maria e os pais da igreja. No concílio de Éfeso, de 22 de junho a 17 de julho do ano 431 depois de Cristo, Maria foi proclamada a Mãe de Deus, Theotokos, pelo Papa Celestino I. O concílio convocado, ele foi convocado para combater os erros de Nestório. Então, Nestório dizia que em Cristo havia duas naturezas separadas, a divina e a humana eram separadas, e que Jesus foi proclamado o Cristo. Deixa eu pegar aqui a definição, eu não lembro exatamente as palavras, mas está aqui.
O nestorianismo foi uma heresia que deriva o seu nome de Nestório, prelado sírio, morto cerca de 452 no Alto Egito, para onde foi desterrado pelo imperador Teodósio II. Nestório foi patriarca de Constantinopla desde o ano 428 e condenado em 431 pelo Concílio de Éfeso. Ele foi acusado de ensinar que a divindade e a humanidade em Cristo são naturezas distintas e não unidas em uma só pessoa, e que a Virgem Maria não é a mãe de Deus, mas ela foi a Christotokos, ou Christótokos, e que Cristo, segundo a sua natureza humana, é o Filho de Deus apenas por adoção, que Jesus foi adotado pelo Pai, e isso não é verdade. O credo vai corrigir isso, e com base na Bíblia, porque o credo apostólico vai refletir o que está na Bíblia, que Jesus foi gerado, Jesus não foi criado, Jesus não foi adotado, mas Jesus foi gerado. Por isso nós vemos repetidas vezes essa frase na Bíblia: tu és meu filho, hoje te gerei. Quando é que Cristo foi gerado? Alguns dizem que ele foi gerado na encarnação, outros dizem que ele foi gerado no batismo, outros dizem que ele foi gerado na ressurreição. Mas talvez a melhor maneira de explicar isso é falar na eterna geração de Jesus. E Jesus é o eterno Filho de Deus. De acordo com 1 João, capítulo 4, versículo 9, quando aprouve a Deus enviar o seu Filho ao mundo. Então podemos falar na eterna filiação de Cristo. Então o concílio resolveu isso. No segundo concílio de Niceia, em 787, foi promulgada a veneração das imagens. Aí já começa a entrar um punhado de coisas, já vinha entrando um punhado de coisas na igreja. Dê uma olhada na Maria da mística medieval. No ano 1125, começaram a surgir as primeiras ideias sobre a Imaculada Concepção de Maria e que foram combatidas por um santo da Igreja Católica chamado São Bernardo. No ano de 1317, o Papa João XXII introduziu a oração da Ave Maria. E aí todo mundo sabe: a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, você não sabia não, Santa Maria, Mãe de Deus. Quem nasceu em lar evangélico não sabe, meu filho. Só quem passou por lá, né? Isso é até hoje, né? Então, está cheio disso. Então, ele introduziu a oração da Ave Maria. As declarações que surgem neste livro, me perdoe, deixa eu ver onde que eu pus o livro. Está aqui? Isso, pode trazer o livro, os dois livros. As declarações que surgem no livro Glórias de Maria, este livro aqui, escrito por Santo Afonso de Ligório, publicado pela editora Santuário. E tem algumas declarações incríveis sobre Maria, que eu vou ler para vocês agora. Na página 143, ele fala-se sobre a necessidade da intercessão da Divina Mãe. Na página 152 está escrito: ao império de Maria, todos estão sujeitos, até o próprio Deus. E isso por uma editora, Santuário, que publica, está aí nativa, né? Na página 192 está escrito: no dia da sua assunção, esvaziou-se o purgatório. Então, no dia em que Maria foi assunta ao céu, o purgatório ficou vazio. Depois o purgatório foi se enchendo de novo, né? Mas tem muita gente no purgatório. Paulo Maluf já falou que ele vai ficar só 30 segundos no purgatório. E tem muita gente que vai ficar muito mais do que ele já falou isso, né? Na página 196 diz assim: quantos não estariam agora no céu, se Maria, com a sua poderosa intercessão, para ali não os tivesse conduzido. Na página 197 diz assim: muitos santos acham-se no céu pela intercessão de Maria, e sem ela jamais lá estariam. Então tem muita gente no céu que nunca teria chegado ao céu sem Maria. Na página 198 diz assim: honrai e servi a Virgem Maria, e encontrareis a vida eterna.
Na página 209, diz assim: como poderia o pai deixar desatendido ao filho, quando este lhe mostra as chagas recebidas por amor aos pecadores? E como poderia o filho desatender a mãe, mostrando-lhe os seios que o sustentaram? Então, quando Jesus faz a intercessão, ele mostra as chagas. E quando Maria faz a intercessão, ela mostra os seios. Ó, você mamou aqui. Então, Jesus não pode desatender a mãe, porque ela vai mostrar os seios para ele e dizer: você mamou aqui, você vai ter que me atender. Essas são algumas das declarações, né? São algumas das declarações. Agora, não fui eu que publiquei, não, né? É a editora Santuário. A Maria na tradição católica. Segundo uma tradição, Nossa Senhora teria feito voto de virgindade desde a mais tenra idade. Sua inteligência, em nada debilitada, pois não fora atingida pelo pecado original, mostrar-lhe-ia que a virgindade era sumamente agradável a Deus, e graças especiais a levaram a dar tal passo. Na pós-modernidade, o culto a Maria continua muito forte. Tanto que o Papa João Paulo II, quando ele se tornou Papa, um dos seus alvos foi de promover outra vez o culto a Maria, uma expressão criada durante o papado aí de João Paulo II. Né? Ele também saiu com aquela expressão totus suus, né? Eu sou todo teu. Então, essa era uma agenda de João Paulo II, e ele tinha muito forte, para ele, muito claro para ele, era de promover o culto a Nossa Senhora. Alguns de vocês já me ouviram falar que quando João Paulo II sofreu um atentado na Praça do Vaticano, quando foi um árabe que atirou nele, o Papa estava no Papa Móvel. O Papa Móvel naquela época era aberto, hoje ele já tem cercado por vidros da prova de bala, e o Papa estava no Vaticano cumprimentando as pessoas. E havia um corredor isolados, né, por cordas, e num lado do corredor tinha uma garota usando um escapulário de Nossa Senhora de Fátima. Então, ela tinha parecido com uma medalha, não era uma medalha, costurado com pano e tudo, mas está ali, chamo de escapulário de Nossa Senhora de Fátima. E o João Paulo II era devoto de Nossa Senhora de Fátima. Então, quando ele viu a garota com o escapulário de Nossa Senhora de Fátima no peito, o Papa se inclinou para homenagear Nossa Senhora. E quando ele se inclinou, foi a hora que aquele homem deu o primeiro tiro, que acertaria a cabeça do Papa e teria sido fatal, ele teria morrido. E o segundo tiro já acertou no abdômen, né? E aí o Papa foi levado ao hospital e retirou a bala, o projétil. Depois, quando ele sarou, ele foi a Fátima, levou aquela bala, e aquela bala foi incrustada na coroa de Nossa Senhora de Fátima. E ele atribuiu a Nossa Senhora de Fátima a preservação da sua vida física, né? Então o Papa nunca escondeu isso, ele tinha uma devoção muito forte por Nossa Senhora de Fátima. Uma coisa que o catolicismo sempre vai pregar, está pregando até hoje, é a virgindade perpétua de Maria. O terceiro concílio de Latrão, no ano 649, proclamou a definição dogmática a respeito da virgindade perpétua de Maria através do Papa Martinho I. A Igreja de Roma assegura que a Santa Maria, mãe de Jesus, conservou-se virgem até a sua morte. E o Catecismo da Igreja Católica diz assim: Maria permaneceu virgem, concebendo o seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo no seu seio, virgem sempre. A virgindade perpétua de Maria. A resposta bíblica que nós damos é: antes do nascimento de Jesus, Maria e José não tiveram relações sexuais. Nascido Jesus e passando o período pós-parto, o casal passou a ter uma vida normal de marido e mulher e teve os seguintes filhos: Tiago, José, Simão,
Judas e no mínimo 2 filhas. Esta opinião está alicerçada no texto abaixo de Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, e também em Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? Então nós podemos deduzir que Jesus teve pelo menos 2 irmãs, podia até ser mais, porque coloca irmãs no plural, não era só uma, tá? Mas os seus irmãos, os seus nomes aparecem aí, aparecem aí. E eu quero, antes que me esqueça, porque eu não coloquei isso no meu esboço, a Igreja Católica tem um argumento para dizer que Maria não teve outros filhos a não ser Jesus. Jesus foi o único filho de Maria, porque ela foi virgem para sempre, e José nunca teve relação sexual com Maria. E de onde eles tiram isso? Eles dizem que a palavra irmão, no grego do Novo Testamento, significa parente, pode ser primo, pode ser um parente. E se o argumento da Igreja Católica estiver correto, então nós podemos deduzir que ninguém é irmão de ninguém no Novo Testamento. O termo para irmão no grego é adelphos, então, e o feminino, adelphe. Então ninguém é irmão de ninguém. Então Lázaro, Maria e Marta eram parentes, talvez fossem primos. Pedro e André também, talvez fossem primos ou parentes, e assim por diante. Como é que você resolve pessoas que têm a mesma mãe e o mesmo pai? Então a igreja saiu com essa aí. Porém, o grego do Novo Testamento tem uma palavra para primo, que aparece em Colossenses capítulo 4, versículo 10, quando fala de Marcos, primo de Barnabé, que algumas versões traduziram, uma versão traduziu como sobrinho, primo de Barnabé, e este termo é anepsios. Então irmão no grego é adelphos e primo é anepsios, e quem escreveu sabia a diferença. O apóstolo Paulo, com certeza, ele sabe a diferença entre primo e irmão. Eu tenho 8 irmãos, nós somos 9 vivos, e eu tenho primos, e eu posso garantir para você que eu sei quem são os meus irmãos, eu sei quem são. Eu nunca apresentei o irmão meu como primo. Esse aqui é meu parente, é um parente meu. Nunca apresentei uma irmã minha como minha prima. Essa é minha irmã, não é prima não. Prima é aquela outra ali, filha da irmã da minha mãe, irmã do meu pai, alguma coisa assim. Eu sei a diferença. Se nós sabemos a diferença, você acha que os escritores bíblicos não sabiam a diferença? Mas isso é forçar a barra para defender uma doutrina que não tem base na Escritura. Não tem base. Observa o Evangelho de Mateus. Estando Maria, Mateus 1, versículo 18 a 20, depois 24 a 25. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus, como o anjo havia lhe dito. Ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A expressão até que não a conheceu, até que ela deu à luz seu filho, indica um limite de tempo. Poderíamos traduzir assim: José não manteve relações íntimas com Maria enquanto ela estava grávida de Jesus. Aliás, em cumprimento à profecia, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma virgem vai ficar grávida e uma virgem vai dar à luz. É isso que Isaías 7,14 está dizendo. Muito importante isso. Isto é, até o nascimento de Jesus, ela manteve-se virgem. E outra coisa, depois que Jesus nasceu,
José não teve uma vida de intimidade sexual com Maria logo em seguida. Havia todo o tempo estabelecido pela lei de Moisés. E no caso de Jesus, que é do sexo masculino, seria de 40 dias. No caso do sexo feminino, 80 dias. Né? Então, é o dobro. Então, 40 dias depois. Então, isto é, o nascimento de Jesus, ela manteve-se virgem. Os católicos interpretam o texto de forma diferente. Dizem que a cabeça de José manteve-se depois do parto de Maria. Para mim, a expressão é clara. Veja o exemplo de uma ordem de uma mãe ao seu filho. Você deve ficar em casa até que eu volte. Então, enquanto a mãe não voltar, o filho ficará em casa. A proibição alcança o tempo em que aquela mãe estiver fora de casa. Depois do seu retorno, o filho poderá sair de casa. Você não vai sair até que eu volte. Se for pelo argumento católico, então a mãe vai voltar e o filho vai continuar para sempre dentro de casa. Mas não é isso o que o português, muito claro, aí estabelece. Comparativamente, enquanto não nasceu Jesus, José respeitou a virgindade de sua mulher. Jesus realmente nasceu de uma virgem, conforme as Escrituras Sagradas. Mas nada prova que Maria tenha continuado virgem. E tem mais. Jesus não nasceu de cesariana. Jesus nasceu de parto normal. Maria não fez uma cirurgia de cesariana. Aliás, a operação, a cirurgia de cesariana, o primeiro que passou por ela foi o César Augusto, César de Roma. Por isso que tem esse nome, cesariana, porque foi o imperador César que foi o primeiro a nascer de uma cesariana. Então, Jesus não teve essa experiência, nem Maria. Ele nasceu de parto normal. E por ter nascido de parto normal, lá se foi a virgindade de Maria. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Foi claro? Bom, e aí Lucas 2,7 diz, que Maria deu à luz o seu filho primogênito. Primogênito, o dicionário vai dizer, é aquele que foi gerado antes dos outros, que é o filho mais velho, o filho é o primeiro. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o filho unigênito de Deus. Unigênito, o termo grego é monogenes, único gerado. Primogênito é o primeiro gerado. E se tem primeiro, vai ter outros. Senão a Bíblia não teria usado o termo primogênito de Maria. E ela pegou o seu primogênito. Ela envolveu o seu primogênito em panos. Porque teve outros, com certeza. Senão a Bíblia teria dito e envolveu o seu unigênito. Mas não foi isso que aconteceu. Portanto, Jesus foi o filho mais velho de José e Maria, conforme Mateus 13, versículos 55 a 56. Já na relação Deus Pai e Deus Filho, Jesus é chamado de unigênito, único, tal como definido em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único. Mateus não iria usar uma expressão que causasse alguma dúvida. Se Jesus fosse o único filho, Mateus certamente teria usado a expressão unigênito, que significa filho único, conforme o dicionário. Os católicos apelam para o uso da expressão até que, e comparam com o texto de 2 Samuel 6,23, onde Mical, a mulher de Davi, o texto diz que ela não teve filhos até a sua morte. Tal argumento não serve, pois Mical não poderia ter filhos depois da sua morte. Então eles dizem, não, a Bíblia diz que Mical também não teve filhos até a sua morte. Tudo bem, a Bíblia está dizendo que ela nunca teve filhos. Quer dizer que a Mical morreu e depois foi ter filhos? Então esse argumento é fajuto, não serve. Mas Maria continuou viva, e ainda era jovem, tinha saúde, depois que deu à luz a Jesus. Maria era assim. Depois vem a Imaculada Concepção de Maria. O dogma da Imaculada Concepção de Maria foi definido pelo Papa Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1854. E o Catecismo Católico diz assim: desde o primeiro instante de sua concepção,
foi totalmente preservada da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Então, quando se fala da Imaculada Concepção de Maria, a Igreja Católica está dizendo que ela nasceu sem pecado. Nunca o pecado a tocou, nada de pecado original, a queda no jardim do Éden, nunca teve acesso a Maria e tudo isso. Resposta bíblica. O próprio Anselmo, doutor da Igreja, lá pelo ano 1033 a 1109, arcebispo de Canterbury, disse: mesmo sendo imaculada a concepção de Cristo, não obstante, a mesma Virgem da qual ele nasceu foi concebida na iniquidade e nasceu com o pecado original, porque ela pecou em Adão, assim como por ele todos pecaram. Isso está nas obras completas de Santo Anselmo também. Veja o que diz São Bernardo, estou citando autoridades da Igreja Católica. Um santo da Igreja Católica, no ano 1140, ele disse: só o Senhor Jesus Cristo foi concebido do Espírito Santo, porque era o único santo antes da conceição, com sua exceção, com exceção que se aplica a todos nascidos de Adão, o que alguém confessou humilde e verazmente de si. Aí ele cita o Salmo 51, versículo 5, ele está falando aqui de Davi: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Isso está nas obras completas de São Bernardo. A única forma de Maria ter sido gerada sem pecado seria mediante a intervenção direta do Espírito Santo no ventre de sua mãe, tal como aconteceu com Jesus. E essa exceção teria sido registrada com prioridade na Bíblia. Então, para Maria ter nascido sem pecado, a mãe dela também não podia ter pecado. Aí a avó também não podia ter pecado, e até chegar lá em Adão e Eva e descobrir, gente, eles nunca pecaram. Então, mas não aconteceu isso. Contrariando a tradição, a palavra de Deus declara de modo enfático e sem rodeios, em Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Como resultado da desobediência de Adão e Eva, todos somos pecadores, todos herdamos a natureza pecaminosa do primeiro casal, todos fomos atingidos pelo pecado original. A Bíblia fala em todos, todos sem exceção. Dos santos do Antigo Testamento, Noé, Abraão, Moisés, Jó, Josué, Davi, Elias, Isaías, muitos outros. Ao do Novo Testamento, como Mateus, João, João Batista, o apóstolo Paulo, Pedro, José, marido de Maria, Maria e outros. Todos pecaram e necessitaram da graça de Deus para serem justificados. E aí entra de novo aí o pensamento de Davi, lá no Salmo 51. Maria venceu, é certeza, porque confiava em Deus, cria em Deus seu Salvador. E ainda, Romanos 5:12 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Ora, sementes era semente da mesma espécie, uma semente de manga vai gerar manga, assim acontece com a laranja, com o abacate, com as demais frutas. Assim aconteceu com os homens, somos da semente de Adão. Jesus foi o único que não herdou a maldição do pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Romanos 3:9 diz: todos estão debaixo do pecado, não há um justo, nenhum sequer. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito que Maria foi uma exceção. Maria está incluída nessa frase: todos pecaram. A própria Maria, mãe de Jesus, reconheceu ser pecadora quando disse, em Lucas 1, 46 a 47, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria reconheceu que ela precisava de salvação, que ela precisava de um Salvador. E só vai reconhecer que precisa de um Salvador quem reconhece que está perdido. De Jesus, porém, a Bíblia diz
Em 1 Pedro 2,22, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus era humano, contudo sem pecado, 2 Coríntios 5,21, Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz, temos um sumo sacerdote que como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. E 1 Pedro 3,18 vai corroborar isso, 1 João 3,3 também. A Bíblia não faz semelhante afirmação com respeito a Maria, porquanto ela está inclusa no todos pecaram, como diz a palavra de Deus. Em oposição a essa verdade, diz os católicos que para gerar um ser puro, Jesus, Maria tinha que ser de igual modo pura, porque um impuro não poderia gerar um puro. E aí vem aquilo que eu já disse, a avó, a bisavó, a tetravó, todas estariam puras, mas isso não tem base na palavra de Deus. Vejamos a mais alguns versículos que confirmam a extensão do pecado de Adão e Eva a todos nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5,21. E aí temos Gálatas 3,22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 diz, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E aí nós temos também a vida sem pecado de Maria, e vimos aí isso, e agora quero falar sobre a assunção de Maria. Maria subiu ao céu, ela foi ao céu como Jesus foi, porque quando nós falamos que Jesus voltou para o céu em Atos capítulo 1, estamos falando da ascensão do Senhor, que Jesus subiu ao céu. Mas isso aconteceu com Maria. Esse dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950, já está bem mais perto. Finalmente, a Imaculada Virgem, preservada e imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição do seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Resposta bíblica. A assunção de Maria significa que Maria subiu ao céu em corpo e alma levada por seu Filho. Tal ensino não encontra amparo nas Escrituras. É claro que Maria está no céu, como está Paulo, como estão outros. E para onde vão aqueles que morrem em Cristo? Estar ausente do corpo, estar presente com o Senhor. Mas o seu corpo está no pó da terra, aguardando a ressurreição. É isso que a palavra de Deus ensina. Agora, nós sabemos, e a tradição da Igreja Católica sabe disso, que Maria, ela foi amparada por João, o apóstolo do Senhor. E a história diz que João, ele morou na cidade de Éfeso, ele esteve lá, na cidade de Éfeso, e que Maria, ele cuidava de Maria. Agora, João escreveu vários livros do Novo Testamento, ele escreveu um evangelho, ele escreveu epístolas, então ele tem pelo menos aí 4 livros no Novo Testamento. Como é que Maria foi assunta ao céu e João não registrou nada disso? E como é que ninguém no Novo Testamento registrou? E como é que os pais da igreja não registraram isso? Ninguém. Papias, que conviveu com Pedro, e outros que conviveram com os apóstolos. Como é que Lucas, que fazia o registro de tudo, como é que ele deixou escapar isso? No livro de Atos. Porque isso seria incrível, seria fantástico. Agora, veja bem, eu acho uma outra coisa muito importante, é que Mateus coloca, que quando os magos do Oriente chegaram a Belém, para onde está aquele que é nascido rei dos judeus, então Mateus escreve que eles adoraram um menino, e Jesus estava lá nos braços de Maria, a Virgem tinha acabado de dar à luz. Como é que os reis não adoram a Maria, adoram um menino? Não seria que aquele momento, um momento adequado, um momento fantástico para se promover a adoração a Maria? Mateus deveria ter registrado. E eles adoraram o menino e a sua mãe, mulher cheia da graça e tudo isso. Não, ninguém registra isso.
Porque não havia isso na igreja primitiva, nunca houve, não houve nas cartas, não houve no livro de Atos, não houve na mentalidade daquela época. Foram coisas sendo construídas ao longo dos séculos e que a igreja foi embarcando, foi adotando, foi promovendo, mas que nunca fez parte das Escrituras. Não existe qualquer base para dizer que Maria foi assunta ao céu de corpo e alma. Mesmo quando o livro de Apocalipse fala da mulher, que foi para o deserto, não tem nada a ver com Maria. Ela tem uma coroa de 12 diademas e tudo isso. Aquilo ali tem muito mais a ver, a mulher que deu à luz o seu filho, e ela correu para o deserto para se proteger. Aquilo ali é uma representação da nação judaica, de onde sai o Messias. E quando fala dos diademas e tudo isso, é uma alusão às 12 tribos de Israel. A gente vai ver isso em Gênesis. Então não tem a ver com Maria de maneira alguma. A Escritura não faz essa exaltação do ser humano. Outra coisa que eu acho muito interessante é que no Novo Testamento você não vê essa veneração a santos do Antigo Testamento. Aliás, um argumento que eu já usei em algum momento no programa de rádio. Se essa veneração aos santos, pedir ajuda para quem já morreu, se isso fosse bíblico, como é que Paulo deixou isso escapar? Como é que Pedro deixou isso escapar? Irmãos, quando vocês estiverem no perigo no mar, peçam para São Moisés, porque ele abre o mar, irmão. São Moisés abre o mar. Abre o mar. Irmãos, quando vocês estiverem em perigo disso, daquilo, com fome, sem ter o que comer, peçam para Santo Elias, porque o Elias, o corvo foi lá levar comida para ele, e ele resolve o problema da comida. Não foi isso. Então, por que os escritores do Novo Testamento nunca pediram, olha, se vocês estiverem num aperto muito grande, perigo de serem queimados, clamem por Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o fogo não teve poder sobre eles. Se vocês estiverem em perigo com feras no campo, com feras da selva, clamem por Daniel, porque ele sossegou os leões, aquele negócio. Não tem, nós não vemos isso. Pelo contrário, o que o Novo Testamento vai fazer é desmistificar qualquer auréola na cabeça dos homens do Antigo Testamento, ao ponto de Tiago escrever: Elias era homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. E para a Bíblia, quem é diferente é Cristo. Não tem ninguém igual a Ele. Ele é incomparável, Ele é único, Ele é o Verbo feito carne. E olha, se você comparar os heróis do Antigo Testamento com tantos santos que depois foram até promovidos dentro da igreja, não dá para comparar, não dá para comparar. Então vamos em frente aqui. A Maria como medianeira entre Deus e os homens. O Catecismo da Igreja Católica diz: por isso a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Resposta bíblica: nosso raciocínio, nossa fé deve ser norteada, não pelo que os homens afirmam, declaram, proclamam ou decidem. Em assuntos tais, a Bíblia é a nossa única bússola, nosso guia e a nossa regra de fé. Não adianta. Por isso, 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. E aí nós vamos ver ainda uma declaração extremamente importante em 1 Timóteo 2, versículo 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aonde que tem espaço aí para alguém? Mas não tem espaço aqui para São Judas, nem para Terezinha, aqui não tem espaço para Frei Galvão, aqui não tem espaço para... Não tem. Aqui não tem espaço para essa turma. Aqui não tem espaço para mim, não tem também, e nem para você. A mediação só se faz através de Jesus Cristo. Por isso que o próprio Jesus diz: ninguém veio ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Hebreus capítulo 7, versículo 25.
Se, porém, alguém pecar, temos um advogado. Não, isso é 1 João 2,1. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. A Bíblia não fala de advogada, ela fala de advogado. Eu não estou querendo aqui ser machista, não é nada disso. Tem muitas mulheres maravilhosas na Bíblia. Eu casei com uma mulher maravilhosa. Eu tenho uma filha que é uma mulher maravilhosa. Tem irmãs aqui que são mulheres maravilhosas. Mas nenhuma mulher maravilhosa, começar pela minha mulher, pela minha mãe, pela minha sogra, não intercede por mim, não é mediadora entre Deus e os homens. É só Jesus, não tem para ninguém. Não adianta você querer colocar outra pessoa no lugar. Não adianta querer chegar-se a Deus através de Allan Kardec, do reverendo Moon. O reverendo Moon não dá mais, mas tem o filho caçula dele que assumiu. Tem uma turma aí querendo, eu sou, você não é. Quem é Jesus, só Ele é o mediador entre Deus e os homens, não tem mais ninguém. E olha o que diz Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, Jesus pode também salvar perfeitamente. Olha o termo que o livro de Hebreus usa. Perfeitamente, totalmente. Os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por que eu tenho que colocar uma muleta se a intercessão de Jesus funciona? Eu só preciso da ajuda de alguém quando lá de cá não está funcionando. Se eu peço para você fazer uma tarefa e você não está conseguindo fazer, precisa de ajuda. Opa, vem aqui ajudar o irmão. Então Jesus agora não está desenvolvendo direito o trabalho dele de mediador? Que ele precisa de alguém para ajudá-lo? Não, o trabalho de Cristo é perfeito, o trabalho de Cristo é cabal. Ele pode salvar perfeitamente, totalmente, todos que se chegam a Deus através dele. É o que o texto de Hebreus está dizendo. Não podemos passar por cima da Escritura, devemos ser submissos à vontade soberana de Deus. Se Ele declara na sua palavra que Jesus é o único advogado, intercessor e mediador, não há razão para acreditarmos que exista outro exercendo as mesmas funções. E se o fizermos, estaremos chamando Deus de mentiroso, dizendo que a sua palavra não é a expressão da verdade, e que o próprio Jesus mentiu quando revelou que ninguém iria a Deus Pai se não fosse através dele. Isto é, por seu intermédio. Logo, não há outros intermediários entre Deus e os homens, como afirma o líder da igreja templária, que o arcanjo Miguel está intercedendo por nós. Não existe intercessão de anjo para nós na Bíblia. O que existe é o trabalho dos anjos a nosso favor, quando eles recebem ordem de Deus. Não é ordem minha, não é ordem de você, nós não mandamos em anjo. Quem manda no anjo é o Senhor, é Ele. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Que maravilha, eu não tenho que sair para aí. Com quem que eu falo hoje? Quem é que vai fazer a obra? É o Gabriel? É esse ou aquele? É o Miguel? É Deus quem decide, e Ele cuida de nós. Então nós temos que caminhar pela Bíblia. Glória a Deus. Jesus declarou que somente através dele nós teríamos comunhão com o Pai. Logo, não chegaremos a Deus através de Maria, nem por meio de qualquer outro santo, né? Já vimos que não tem jeito. Jesus convidou a todos a irem a Ele, sem intermediários. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem cuidado com a intercessão, mediação de santos. Eles podem até atrapalhar. Vocês lembram uma passagem dos evangelhos? Quando os pais queriam trazer as crianças a Jesus, e os discípulos, bravos com os pais, não, deixa comer. Os santos não ajudam muito não nessa hora. Cuidado, é perigoso até atrapalhar. E os discípulos estavam atrapalhando as pessoas de trazer seus filhos a Jesus. Lembra da mulher Cirofenícia? Senhor, manda ela embora. Cuidado, você pensando em correr atrás de Pedro, correr atrás de André, correr atrás de Filipe, vá a Cristo. Ele sim, Ele ouve, Ele sim, Ele ama, Ele tem os braços abertos, morreu de braços abertos, para mostrar que Ele nos acolhe. Eu creio que é por aí. Outra coisa que nós vamos ver, que Maria não ouve todos os pedidos. Aliás, ela não ouve nenhum, mas ela nem poderia ouvir os pedidos a ela dirigidos. Porque ela é surda? Não. Porque ela não possui o atributo da onipresença. Nosso Deus sim, Ele ouve as orações em todo lugar. Se alguém orou lá naquela mina no Chile, quando os mineiros estavam soterrados, Deus ouviu aquela oração.
Deus ouviu a oração de Jonas, lá no vento do peixe, lá no fundo do mar. Deus ouviu. Deus está ouvindo as orações hoje em toda a face da terra. Quando nos reunimos no domingo à noite, ou domingo de manhã, e os cultos acontecem em toda a face do globo, em tudo quanto é lugar, em todos os continentes, Deus está ouvindo. Maria não pode ouvir, Maria não está em toda parte, Maria está no túmulo, seu espírito está com Deus, mas ela não é onisciente, ela não é onipresente, ela não está a toda parte, ela não tem como nos ouvir, ouvir a todos, não vai ouvir ninguém, na verdade. Então precisamos tomar cuidado. Os santos falecidos não são dotados de capacidade para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O atributo da onipresença pertence a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É atributo incomunicável, intransferível, exclusivo da Trindade, né? Jesus Cristo é o santo dos santos, né? E aí tem muitas outras coisas que eu poderia falar, mas eu quero caminhar um pouco o nosso estudo aqui. De maneira alguma, Maria iria tomar a posição de Jesus. Contrariar a palavra de Deus é contrariar o próprio Deus, né? E tem aí a veneração a Maria. Eu quero ler para vocês algumas partes aí da ladainha, que eu rezei muito na Igreja Católica, né? O terço, a ladainha, eu rezava muito. E a ladainha de Nossa Senhora tem algumas expressões incríveis. E aqui eu quero passar para vocês um argumento que alguns já me ouviram falar, mas eu acho fantástico. É para mim um argumento infalível. Quando eu converso com uma pessoa católica, mariólatra, eu pergunto: Maria foi uma mulher humilde ou arrogante? Não, humilde. Ah, é? Você não acha então que Maria foi uma mulher orgulhosa? Não, mulher humilde, eu também acho. Para mim, a leitura que eu faço na Bíblia é de que Maria foi uma mulher humilde. Agora, você acha que uma mulher humilde, ela aceitaria os títulos que as pessoas lhe dão? Agora, compare eu com Maria. Eu não sou nem um grão de areia perto da Maria. Eu não sou. Nunca fui usado por Deus como Maria. Aliás, nem poderia ser. Mas em termos de caráter, né, em termos de caráter, de santidade, não, há uma diferença enorme entre eu e a Maria. Eu sou um grão de areia perto dela. Mas mesmo eu, um miserável, que estou muito aquém da Maria, eu não aceitaria alguém fazer uma ladainha a meu respeito. Paulo Romeiro, o príncipe dos pregadores, o mais inteligente de toda a terra, aquele que veio para resolver os problemas da humanidade. Paulo Romeiro, o homem que veio para mudar São Paulo, o homem dos milagres. Paulo Romeiro, o exaltado entre as nações. Paulo Romeiro, o apóstolo dos gentios e dos evangélicos. Paulo Romeiro, a solução de Deus para a humanidade. Eu não aceitaria um negócio. Isso aí é um negócio ridículo. Isso é ridículo. Eu não aceitaria que alguém falasse isso, que alguém publicasse, de maneira alguma. Agora, você acha que uma mulher do nível de Maria, né, uma mulher que viveu a experiência que Maria viveu, que conheceu a Deus como Maria, que conviveu com o Filho de Deus e Deus o Filho, que gerou o nosso Senhor e Salvador, ia aceitar essas coisas a respeito dela? Tanto que uma das primeiras palavras que ela emite na Bíblia é: eis aqui a escrava do Senhor, a serva do Senhor. Maria sabia que o seu filho um dia pegou uma toalha no cenáculo e saiu lavando os pés dos discípulos. Maria sabia, porque ela foi para o cenáculo com os discípulos para esperar a descida do Espírito Santo. Está lá em Atos 1, Maria estava lá no meio dos discípulos. E vocês não acham que enquanto eles estavam lá por 10 dias, eles não conversaram sobre Jesus? Era o assunto principal. Eles não tinham outro assunto. E vocês lembram? E a Maria vai ver que contou um punhado de coisas. Eu lembro. E foi assim, foi assim, foi assim. E cada um contava o que via, e o que sentiu, e aquele negócio todo. E está todo mundo lá esperando. E orando, vamos orar mais um pouco, vamos orar. Até que o Espírito Santo veio. Então, Maria sabia que o seu filho foi um homem humilde, foi um moço humilde. Agora, de repente, a Maria, de uma humilde serva, olha o que a ladainha diz sobre ela. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Cristo,
Cada um desse aqui tem rogai por nós. Mãe da igreja, rogai por nós. Mãe da divina graça, rogai por nós. Mãe da divina graça. Mãe puríssima, rogai por nós. Mãe castíssima. Mãe sempre virgem. Mãe imaculada. Mãe digna de amor, rogai por nós. Mãe admirável. Mãe do bom conselho. Mãe do Criador. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem prudentíssima. Virgem venerável, rogai por nós. Virgem poderosa. Virgem clemente. Virgem fiel, rogai por nós. Espelho de perfeição, rogai por nós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Fonte da nossa alegria, rogai por nós. Aonde se viu dizer que Maria é a fonte da nossa alegria? A fonte da nossa alegria é Jesus, porque Ele até orou ao Pai para que eles tenham a nossa alegria. Uma coisa fantástica. Aí vai indo, né? Vaso espiritual, tabernáculo da eterna glória, morada consagrada a Deus, rogai por nós. Rosa mística, torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Maria, a arca da aliança. Porta do céu, rogai por nós. Maria diz: vocês estão malucos? Vocês não leram João capítulo 10? Eu sou a porta. Quem foi que disse isso? Fui eu? Foi meu filho quem disse. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. A expressão estrela da manhã, ou resplandecente estrela da manhã, é aplicada a Jesus. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rainha dos apóstolos, rainha dos mártires, rainha dos confessores da fé, rainha das virgens, rainha de todos os santos, rainha concebida sem pecado original, rainha assunta ao céu, rainha do Santo Rosário, rainha da paz. Não, mas já que o filho é o príncipe da paz, então ela tem que ser a rainha da paz. Está tudo errado. Quer dizer, está metade aí está errado, que Jesus é o príncipe da paz. Aí eles mudam um pouco para Jesus. Então, isso é muito complicado, né? Aí eu digo o seguinte: uma mulher humilde não aceitaria esses títulos. Vocês estão pirados? Estão loucos? Falar isso de mim? Nunca fui isso, nem quero ser. Eu sei quem eu sou a serva do Senhor. É isso que Maria estava muito feliz de ser o que ela foi. E agora, para terminar, as relíquias e medalhas, na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição. Isso aí é o catecismo da Igreja Católica quem está dizendo. Na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela, definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz, preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas paredes e em quadros, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador, Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a puríssima e santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos dos justos. A beleza e a cor das imagens estimulam a minha oração. É uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo do campo estimula o meu coração a dar glória a Deus.